Meditação dessa noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Vamos, em respeito à palavra do Senhor, nos vamos colocar em pé e nós vamos ler esse texto bíblico. Fique tranquilo. São poucos versículos, são apenas 24 versículos. Dá para a gente ficar em pé um pouquinho. Amém? Vamos ler o texto. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Antes da gente ler, olha para cá. Você acredita em milagres? Acredita mesmo? De verdade? De todo o seu coração? Acredita que Deus é o Deus dos milagres? Acredita mesmo? Com toda a firmeza do seu coração? Tá bom, então vamos lá. Diz o texto bíblico: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Isso durou 3 anos e meio, conforme Tiago relata. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Saia daqui, retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, que faz fronteira com o Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. O que foi que Deus disse para Elias? Beberás, vamos ler juntos? Beberás e... Muito bem. Foi, pois, Elias e fez segundo a palavra do Senhor. Se retirou e habitou junto à torrente de Querite, que faz fronteira com o Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E Elias bebia da torrente. Mas, passados alguns dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então veio novamente a palavra do Senhor a Elias, dizendo: Dispõe-te, ou seja, levanta-te, e vai agora para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então Elias se levantou, se foi, Sarepta, e chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Me traga, peço-te, uma vasilha de água, para que eu possa beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Elias lhe disse: Não tenha medo. Vai, faz o que disseste, mas primeiro faz desse pouco para mim um bolo pequeno, traga-me aqui fora. Depois farás comida para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela
não se acabará. O azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então foi a mulher e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou. Da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: o que foi que eu fiz, ó homem de Deus? Porque tu vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e para matares o meu filho. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou o menino dos braços dela, levou para cima, para o quarto onde ele se hospedava, colocou o menino sobre a cama, então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E deitando-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, eu te rogo que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino, o trouxe do quarto até a casa e entregou a sua mãe. Ele disse: olhe, aqui está o teu filho vivo. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Pode sentar, que Deus nos abençoe. Josafá disse ao povo de Israel: creio no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creio nos seus profetas e vocês vão prosperar. Vou repetir a palavra de Josafá. Creio no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Creio nos seus profetas e vocês irão prosperar. Está lá em 2 Crônicas 20:20. Irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. Cada vez que eu me debruço para ler, e o desafio pastoral não é somente ler para pregar, né, Rev George? Mas ler para se alimentar. Eu aprendo mais com ela. Ela me traz o renovo. Ela me traz algumas coisas boas para o meu espírito. A fé é fortalecida porque a palavra de Deus tem esse poder extraordinário de nos abrir os olhos, de nos encorajar, de alimentar. E isso é uma coisa sobrenatural. Não acontece com nenhum outro livro, somente com a Bíblia, porque ela é viva, ela é poderosa. As palavras do livro saltam direto do livro para a nossa alma e nos faz crescer, nos faz olhar a vida com outras perspectivas, nos faz olhar para a vida com confiança, com esperança. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia é tão importante, tão poderosa, que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu um salmo e dedicou 176 versículos que falam exclusivamente sobre a palavra de Deus. Qual é o salmo? 119. 176 versículos que falam da beleza da palavra de Deus. Olhando aqui, estudando aqui a vida do profeta Elias, profeta Eliseu, eu descobri uma coisa. O profeta Eliseu era pastor de famílias.
Se você olhar o capítulo 4, você vai encontrar, eu preguei, não tem muito tempo que eu preguei aqui, no texto que fala de outra viúva, azeite, está lá no segundo livro de Reis. Eliseu curou Naamã, uma família. Olha que o problema estava na família. A menina trabalhava na casa de uma família, levou a notícia, olha, na minha terra tem um homem que se ele orar, se o meu senhor for lá, vai ser curado. Naamã foi e foi curado. A mulher do azeite, Eliseu chegou na casa dela, multiplicou o azeite e as coisas melhoraram. Havia uma mulher, uma família que não tinha filhos, a mulher era estéril. Eliseu chega na casa dessa mulher, ora por ela e Deus concede um filho. Eliseu era o profeta de família. Aprendeu com Elias, o seu tutor eclesiástico. Aqui nós encontramos esse texto, que é tremendo também, irmãos. Interessante que esse milagre aqui parece com outro milagre da vida de Eliseu. Eu queria que você acompanhasse esse texto, porque os acontecimentos e os milagres são progressivos. Eles vão acontecendo. Eu queria que você não fechasse sua Bíblia, fosse acompanhando aí, para você entender. Era tempo de crise, tempo de seca. O povo estava pagando o preço da sua desobediência. Acabe estava pagando o preço pela sua desobediência, pela idolatria, pelos caminhos que ele levou o povo de Israel a trilhar, a caminhar, completamente mergulhado na idolatria, casado com uma das piores mulheres que já existiu na face da terra, Jezabel. E Deus castiga esse povo. E a sentença agora vai ficar sem cair chuva sobre a terra de Israel. E isso foi estendido também para as imediações, porque aqui nós estamos falando de um outro lugar que já fica no Líbano, Tiro e Sidom. Foi ampliado ainda mais. 3 anos e meio que não caía uma gota sequer. Eu só estava lembrando aqui como nós passamos aqui em Itabuna, uns anos atrás, eu acho que tem uns 7 anos, aquela falta d'água terrível. Lembra disso aí? Já esqueceram, né? É assim, né? Esquece com facilidade, né? 3 anos e meio, nem orvalho caía do céu. E isso, a falta d'água, causa um efeito em cascata. A agricultura sofre, os animais sofrem, a indústria sofre, tudo sofre, porque não tem água. As famílias sofrem, a miséria chega, fome, este era o contexto desse momento aqui. Fome, miséria, morte, tragédia, terra rachada, o sol rachando na moleira. E esse é o momento que Deus fala assim, Elias, sai agora daqui e se esconda lá próximo ao ribeiro de Querite. E Eliseu vai. E Elias vai. Mas, irmãos, Deus tem um negócio estranho. Deus é estranho às vezes. Deus fala assim, vai para lá. Onde você está tem fome e seca. Mas eu estou te mandando ir para você ficar no lugar onde tem água. E olha, presta atenção, como Deus é estranho. Diz Deus a Elias, eu já ordenei aos corvos que te tragam alimento. Deus não é estranho, irmãos? É ou não é? Sabe por quê? Sabe do que corvo se alimenta? Sabe de quê? Carniça. De grãos, de sementes. De restos. Coisas podres. Mas Deus muda. Quando Deus está querendo fazer alguma coisa, Ele faz uma mudança radical. Ele fala assim, eu ordenei para que corvo traga comida para você de manhã e de noite. Não era comida estragada não, irmãos.
Era comida boa, porque era dessa comida que Elias se alimentou durante muitos dias. Diz o texto que Elias obedeceu a palavra do Senhor, e nesse tempo aí, nós não sabemos quantos meses, se demorou anos, mas o fato é que Elias foi sustentado pelo Senhor, que usou o corvo para levar pão e carne. Presta atenção, no tempo de seca e de fome, onde é que tinha carne fresca e pão? Prontinho, só para comer. Que padaria estava aberta? Deus é estranho. Mas Deus faz coisas estranhas para nos abençoar. Porque Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus que surpreende. Deus é o Deus que muda coisas, que nos deixa assim, como isso aconteceu. É progressivo. O que é que Deus queria ensinar para Elias? Presta atenção. Não fez sua Bíblia não, por favor. Deus queria ensinar para Elias que ele precisava ter algumas experiências de milagres, para depois ele cuidar de outras pessoas que estavam precisando de milagres. Ser sustentado no tempo de fome por um corvo. Ser beber de uma água no tempo de seca. Foi a primeira experiência, nesse sentido aqui, a primeira experiência foi de Elias. Ele precisava passar por aquilo, ele precisava provar aquilo tudo, para depois tratar de alguém que ele nem sabia que existia. Deus faz com que Elias tenha essa experiência sobrenatural de beber de uma água, onde uma fonte que Deus tinha levado ele para lá, ser alimentado pelo corvo, todos os dias, de manhã e de noite, comer pão fresco, carne fresca, porque Deus queria que primeiro Elias, o profeta de Deus, tivesse a experiência espiritual, pessoal com o Senhor. Sabe o que isso significa, irmãos? Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas para poder a gente ensinar os outros. Quando você passa por algumas lutas, você tem autoridade para aconselhar, para apontar caminhos, para falar assim, olha, quando eu passei por isso, eu caminhei por aqui. Deus estava ensinando primeiro Elias. Presta atenção, é progressivo. Mas Deus estava naquele tempo olhando por outro olhar. Havia mais alguém, não era só Elias. Elias já era um profeta, já era um homem de Deus. Vai continuando, vai seguindo. Mais um dia, Elias está lá bebendo da água, e eu penso que toda vez que Elias ia lá buscar água na fonte, ele percebia que estava baixando, que a água estava baixando. Até que um dia, a fonte secou. E agora? Acabou a água, e agora? Beber da onde? Deus não faz improvisos. Deus guia os seus filhos pelos seus planos eternos e soberanos. Deus não remedia as coisas. Aí Deus fala, Elias, vem cá. Acabou a água, agora eu quero que você saia daqui e vá para Sarepta. Presta atenção. Porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente lá, em Sarepta. Não esqueça, a terra estava em fome, em crise. A terra estava passando por um momento tenso. Solo rachado, como eu falei, sem muita opção de alimentação. E Deus falou para o corvo, e disse, olha, falou para ele, já ordenei ao corvo. Agora Deus fala assim, eu já ordenei a uma viúva que te sustente nesse tempo. Sai daqui e vai para Sarepta. Elias foi. Sai lá,
junto do ribeiro, onde a fonte tinha acabado, tinha secado, e segue em direção a Sarepta. E Deus fala assim, e ali você vai demorar. Não é uma passagem rápida, não. Você vai demorar, porque eu já ordenei à viúva que te dê comida. Oi, irmãos. Elias foi confiado na soberania de Deus. Eu fico imaginando a trajetória, ele indo para Sarepta, olhando o terreno ao lado, tudo seco, tudo sem vida. Porque assim, eu lembro que algumas vezes, quando eu viajava como representante, tinha alguns lugares que eu passava assim, falei, meu Deus do céu, como é que alguém pode viver aqui? De solo seco, sem uma planta verde. Mas as pessoas estavam sobrevivendo lá. Deus falou para a viúva. Ela não sabia como, ela nem conhecia Deus. Talvez tivesse ouvido falar de Deus, mas ela não tinha experiência com Deus. O Senhor fala assim, eu já ordenei para uma mulher. Mas, irmãos, eu falei que Deus é estranho. Porque aquela não era uma viúva cheia do dinheiro, com a despensa cheia. Ela não era uma fazendeira. Primeiro, ela já era viúva. Mas a mulher estava numa situação tão difícil, mas tão difícil. Sabe aquela história, o que era ruim piorou ainda mais? Como é que Deus tira alguém que está bebendo da água do ribeiro e fala assim, eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Aí quando Elias chega lá, olha para a mulher, não é possível, Deus está de brincadeira. A mulher sai, ele fica na porta da cidade, a mulher sai, toda maltrapilha, toda simples. Aí está ali fora catando cavaco, pedaços de madeira. Elias já sabe quem é. Elias olha para ela e fala assim, me dá um pouco de água. O que é que Elias estava pedindo, irmãos? Ele pediu o quê? Mas que água, irmãos? Se estava certo, tudo seco. Dá um pouco de água. E a mulher vai buscar a água. Quando ela vai buscar, ele faz o seguinte, eu estou com fome, faz aí um bolinho, que eu quero comer. Aí a mulher diz, meu senhor, o senhor está pedindo a pessoa errada. Porque lá em casa o negócio está feio, ó. Geladeira vazia, armário só barata, vazio. Estão passeando, estão fazendo festa. Tem nada. O que tem lá em casa é um pouco de farinha e um pouco de azeite. A situação dela está melhor do que a do tempo de Eliseu, que lá só tinha azeite. Ela tinha, um punhado de farinha, na palma da mão. E ela falou assim, olha, e o senhor está vendo, eu estou aqui pegando 2 cavacos. Tudo na casa da mulher era pouco, até os cavacos para cozinhar. Pouco de farinha, pouco de azeite, pouca lenha. E tem mais, olha, meu senhor, é o seguinte, eu vim aqui fora pegar os cavacos para eu fazer a comida e depois não temos mais nada para comer, nós vamos comer e vamos morrer. A mulher já sabia ou sentia que a morte estava rondando sua casa. Presta atenção, ela tinha noção que a morte estava rondando a sua casa. Nós vamos comer a última refeição e nós vamos morrer, porque não temos como sobreviver. O profeta fala assim, tudo bem, vá lá, faz o que você disse que ia fazer, cozinha, mas o primeiro bolo é meu. Vá lá e faça um bolo para mim. E depois, você volta e pode continuar cozinhando. Porque o Deus dos céus, o Deus de Israel está dizendo, na sua dispensa não faltará a sua subsistência. Milagre, irmãos.
outro milagre. Agora preste atenção. Elias tem uma experiência pessoal, de um milagre pessoal, bebendo água de uma fonte que fluiu no meio do deserto, comendo pão e carne trazido pelo corvo, uma experiência pessoal. Agora Deus disse: sai daqui, vai para lá, porque eu quero abençoar uma família. Elias não sabia. E Elias deixou ser guiado pelo Espírito do Senhor, pela soberania de Deus. E quando chegou lá, encontrou esse cenário de morte. Mas Deus disse: eu quero que você vá para a casa de uma família, permaneça lá, porque eu quero que ela conheça quem eu sou. Deus é o Deus das famílias. É o Deus que abençoa as famílias de uma forma sobrenatural, incompreensível muitas vezes ao nosso pensamento. Esse é o Deus que faz as coisas multiplicarem de onde você nem sabe. Deus fez isso na casa dessa mulher. Eu fico imaginando ela cozinhando lá, fez o primeiro bolo, foi lá e entregou ao profeta o primeiro pão pequeno lá, trouxe, voltou para casa, ela olhou e uai, continua aqui? E ela continua cozinhando. E o profeta se hospedou na casa dessa mulher, e agora não eram 2 para comer, eram 3 se alimentando da mesma farinha, do mesmo azeite, porque é assim que Deus faz. Onde Deus está presente, a casa, a família que Deus entra, milagres acontecem. Eu quero dizer para você, a sua família é o lugar onde mais acontece milagres nessa terra. É na família, irmãos. Aqui acontece, acontece. Na praça acontece, acontece. No hospital acontece, acontece. Mas nas nossas famílias é o lugar onde mais acontecem os milagres de Deus. Essa mulher provou disso. Eu falei que ela parece que estava sentindo que a morte rondava a sua casa. Aquela família estava em apuros. O profeta vai na casa dela e abençoa. Só disse isso: vai, faça a comida. E o Deus do céu está dizendo, versículo 14: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará. Eu quero destacar aqui 2 coisas que nós precisamos ter como família para experimentar os milagres de Deus dentro das 4 paredes: fé e obediência. Se você não crê, quando eu perguntei, vocês creem em milagres? Vocês creem em milagres mesmo? Eu poderia fazer uma terceira pergunta: quais os milagres que você tem para contar dentro da sua casa? E obediência, porque aquela mulher não ficou perguntando, mas nem ficou murmurando, mas só tem isso aqui. Não, primeiro é o meu filho, depois um estranho, você é um estranho. Ela obedeceu, irmãos, fielmente. Ela cria. Se você me perguntar como ela creu, eu não sei como ela creu. Porque ela não tinha essa experiência com Deus. Presta atenção, eu vou repetir, aquela mulher que não fazia parte da aliança, do povo da aliança, não conhecia e nem tinha essa fé que os filhos da aliança têm, os filhos de Israel têm. Ela não conhecia tanto o Senhor, mas ela resolveu crer e provou do milagre no seu armário, na sua despensa. E não faltou, porque é assim que Deus faz. Mas você acha que a coisa parou aí? Parou nada, irmãos. Porque foi passando o tempo, o profeta Elias ali na casa dela. Um certo dia o menino adoeceu e morreu. A mulher entrou em desespero. A mulher vai para cima do profeta, com a alma machucada, com a alma tensa, com a alma em desespero, e ela desabafa, ela fala coisas com o profeta. Ela diz assim: por que você veio na minha casa?
Por que você veio na minha casa? Você está olhando as iniquidades que eu cometi no passado, você está me trazendo juízo. Por que você matou o meu filho? A pergunta dela era essa. Sabe, irmãos, é tão fácil a gente esquecer o que Deus faz com a gente. Tão fácil. Eu olho aqui para esse texto e vejo que a mulher esqueceu do milagre da panela. Não lembrava mais. Quando a alma entrou em desespero, ela esqueceu que se ela estava comendo, era porque Deus tinha mandado um profeta na casa dela. Os profetas, às vezes, abençoam pessoas, abençoam famílias. E, de repente, as pessoas simplesmente cismam, se aborrecem e vão e dizem poucas e boas aos profetas, entenda-se, pastores. Isso é da natureza humana. Todo pastor passa por isso. Cuida, trata, acompanha, chora, ora, aconselha. Aí, de repente, como aconteceu aqui, a mulher rasga o verbo, mas fala um bocado de coisas. Sabe o que Elias fez? Nada, não disse nada. Se calou. Diz o texto, que ele olhou para ela e fala assim, me dá aqui o teu filho. E a mulher trouxe o filho. Ele pega a criança, estava morto, a criança morta. Ele pega a criança, leva para o seu quarto, o seu aposento, e ele chora diante de Deus. Ele fala, Senhor, por que o Senhor agiu assim com essa mulher? Senhor, o Senhor não poupou nem essa mulher. Só tinha um filho, só. O único bem que ela tem é o filho. E diz o texto que ele colocou a criança num lugar, possivelmente numa cama, se deitou por cima da criança e clamou, ó Deus, dá a alma dessa criança de volta. E a criança reviveu. O maior milagre não foi o do azeite, foi o da ressurreição. Porque aquela família experimentou algo que só o céu pode fazer. Somente Deus pode fazer. Ressuscitar alguém que já morreu, nenhum homem pode fazer. Quando Deus mandou o profeta na casa dessa mulher, ele poderia ter levado alguma coisa para ajudar na alimentação. Ele não levou nada, mas poderia e resolveria o problema. Mas nenhuma outra pessoa poderia fazer o milagre da ressurreição. E Deus tirou Elias lá do monte para levar para esse lugar, porque Deus sabia que existia uma família precisando de um milagre sobrenatural. A sua família é lugar de sinais, de prodígios, de milagres sobrenaturais de Deus. Deus sabe a sua história. Deus sabe o seu endereço. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe tudo de você. Deus sabe tudo. E creia nisso. Deus sabe o seu endereço. E Ele vai providenciar aquilo que você está precisando, se você viver na fé e na obediência. Nós temos vivido um tempo, irmãos, onde as pessoas, onde o nosso cristianismo é muito falado e pouco experimentado. Eu não sei quantos de nós têm experiência de milagres mesmo, assim, milagre para contar. Aquela mulher, a partir daquele dia, depois de experimentar esse milagre sobrenatural, de ver o seu filho, ele traz a criança e fala assim, agora aqui, toma o teu filho. Não lançou no rosto dela o que ela tinha falado, simplesmente pegou a criança e falou assim, eis aqui o teu filho, ele está vivo. E ele continuou na casa dela. E ela diz uma coisa que é fantástico. Agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. As pessoas precisam dessa experiência com Deus. Deus levou Elias para aquela casa, para que uma família fosse abençoada.
para que uma família conhecesse quem era, o que pode fazer o Deus de Israel. E assim continua a história de Deus, visitando famílias, trazendo vida onde existe morte, abençoando onde não tem nada, multiplicando aonde tem pouco. Assim Deus continua a história dele. E a terra é o lugar da manifestação da graça de Deus. O universo já existe, mas a terra é onde Deus centra os seus milagres, o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a terra e todos os filhos dos homens. Aquela mulher que não conhecia o Senhor, agora conhece a Deus. E ela celebra a Deus. Agora eu conheço esse Deus de vocês. Eu conheço o Deus de Israel. Agora eu vejo que o Senhor fala é a verdade. E agora eu vejo que Deus te mandou aqui para me abençoar. Porque a família é o lugar onde acontecem os grandes milagres de Deus. Você não pode perder isso de vista. Irmãos, ou a gente acredita na manifestação de Deus, ou a gente rasga a Bíblia e vai fazer outra coisa. Porque o Deus da Bíblia é um Deus de milagres, é um Deus do sobrenatural. É fantástico você ver, você saber que a farinha e o azeite foi multiplicado por muito tempo. É fantástico. Mas muito mais fantástico é saber que aquela família ficou conhecida como a família onde uma criança que tinha morrido ressuscitou. E só quem faz é o Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé. Deus deseja que você e sua família tenha experiências extraordinárias com Ele. Deus quer abrir os céus e trazer vida onde existe coisa morta. Deus quer fazer isso, irmãos. Deus não está à procura de pessoas que apenas admiram Ele. Mas Deus está à procura de gente que creia, que obedeça, para que experimente as melhores coisas que Ele tem. Nós encerramos o mês de maio, mas Deus não encerrou as suas bênçãos, as suas manifestações nas nossas famílias. Deus não encerrou. Oramos aqui, irmãos, durante esse mês todo, fizemos campanha de oração às quartas-feiras. E uma das coisas que eu perguntei aqui muitas vezes, o que é que a sua família está precisando? E a gente orava. Eu creio que nós ainda vamos cantar e celebrar muitas vitórias, muitas coisas que Deus irá fazer. Ele não mudou, Ele continuou o mesmo. Ele abençoou a vida daquela mulher sem nome, de uma outra nação, por amor ao seu próprio nome. Porque Ele quer se fazer conhecido. Você já pensou na sua vizinhança, no seu ambiente de trabalho, você ser conhecido como alguém que Deus, a sua família ser conhecida como uma família que Deus se manifestou de forma espetacular, como fez com aquela mulher? Ô irmãos, se isso acontecer, muita gente vai crer em Deus. Muita gente vai crer em Jesus. E muita gente vai dizer, agora eu sei que você, a sua família é uma família de Deus. E que a palavra do Senhor na boca de vocês é uma palavra de verdade.
Meu desejo é que isso aconteça nas nossas famílias, porque família é lugar dos milagres sobrenaturais de Deus, onde acontecem com maior frequência. Quero te convidar a orar e pedir que Deus te ajude a viver pela fé, viver na dependência. Aquela mulher resolveu também viver na dependência de Deus, na obediência, e ela colheu os frutos. É verdade. Se você planta a obediência, Deus te retorna, Deus te recompensa. Se você está preocupado com a sua fé e quer se aproximar de Deus, Ele recompensa. Nos momentos mais difíceis da sua vida, como aconteceu na casa dessa mulher, Deus vai se manifestar. Agora, Deus não se manifesta para pessoas desobedientes, para pessoas incrédulas. Todas as vezes que Jesus de Nazaré se manifestou, a fé foi o ingrediente principal que motivou, que mobilizou o braço poderoso de Jesus. Vamos orar a Deus. Chama o pessoal do louvor, vem aqui. Vamos cantar ao Senhor. A minha fé não está firmada nas coisas que Deus pode fazer. Ele vai continuar sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Quero te convidar, você ainda orando. Deus, faz um clamor por sua casa. Deus, manifesta o extraordinário na minha casa. Ressuscita o que está morto. Ressuscita o que está morto. Em nome de Jesus. Faz sua oração. Eu vou orar pela minha família, pela minha casa. Você ora pela sua família, pela sua casa. A nossa fé não pode estar firmada naquilo que Deus pode fazer, mas sim naquilo que Deus é. E quando a gente faz isso, a gente colhe os resultados. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tentar abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não há dor, não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o
louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos.